E nós queremos ouvir você, Marta, sobre isso nesta tarde. Fique à vontade, o tempo agora é seu. Boa tarde mais uma vez. Eu preparei uns slides que a Maria vai colocar aqui para a gente e para falar um pouco desse projeto que se configura numa trilogia e a gente vai repassar aqui um pouco de todo esse trabalho que vem sendo feito e vamos descobrir que sortilégios, que feitiçaria é essa que tanto nos envolve, falando dessa poesia do projeto Enguaradas. Então, a gente tem como... eu e Patrícia Cacau, nós demos start, né, nesse projeto em 2021, justamente quando a gente publicou o primeiro edital. E foi esse edital, assim, o marco inicial, porque ele surgiu apenas, o Enluaradas era uma coletânea, né? Como uma coletânea que se pretendia fazer, mas ele foi tão grande, o contexto que nós estávamos em 2021 era um contexto de medo, de angústia, porque não se sabia o que estava acontecendo, a Covid, ela desconhecida totalmente, o medo afligindo a todo mundo, e aí essas lives, nós fizemos para mais de 100 lives, fizemos várias séries em Waradas Lives, Ciranda de Deusas, com as ideias de escuta, de diálogo, fizemos o Dia Internacional da Mulher, então, nas teias do poema, que tinha essa pegada da praxis poética, né? Olhar para a escrita e pensar nessa escrita e fazer, e esse fazer poético também. Então, com tudo isso, a gente fez o primeiro Flim Lua ano passado, e este ano a gente vem trabalhando nessa coletânea do primeiro tomo das Bruxas, que encerrou essa trilogia, né, que é compulsão. Aí a gente fez as lives de compulsão poética, os caldeirões, né, literários, e continuamos trabalhando nesse sentido. Então, agora, eu vou falar para vocês qual é a nossa tríade do sagrado, né? Então, a gente começou na primeira coletânea falando sobre essa lua toda nossa, né? E a lua tem uma ligação com a fertilidade, com a feminilidade, e essa conexão com essa natureza cíclica, né? E convocamos para as escritoras no Instagram, para esse lugar, essa metáfora lugar que a gente, de acolhimento, que nós chamamos de lua toda nossa. E ali a gente escutou, ouviu, se assumiu poeta, se espelhou na outra, chorou junto, e continuamos trabalhando com a poética da deusa, né, que foi a energia criadora, essa introspecção, é aquela que age, é aquela que acolhe, transforma, que liberta a ação criadora, né, a arte em si. E, para finalizar, nós tivemos a bruxa, lá que sabe, né? A sabedoria, a intuição, novamente, a loba, e essa natureza cíclica também presente, né, do feminino. E para explicar esse lugar, né, que a gente resolveu chamar de lua toda nossa, essa metáfora lugar, eu andei lendo Hannah Arendt, que ela diz assim no livro O que é Política. Ela, ao questionar-se sobre se tem política, se tem na política, a política algum sentido na atualidade, ela nos traz uma resposta que dialogou muito com o projeto, e para definição, compreensão da metáfora lugar de uma lua toda nossa. Esse espaço, né, impalpável que o projeto criou, né, esse lugar que se estabeleceu entre as nuvens do mundo virtual, e uma espécie de ágora lunar que foi capaz de construir inúmeras pontes, vínculos duradouros, projetos, um lugar que entrelaçou vidas e a escrita literária destas vidas. A Hannah diz que o sentido da política é a liberdade.
E por que para ela, aí a gente pega para a gente, né? Porque para a filósofa a liberdade está no fato de agir, do grego, né? Arkin, significa começar, dominar, ser livre, do latim agere, que significa colocar algo em andamento, desencadear um processo. E, portanto, nesta lua toda nossa, nós desencadeamos um processo de criação em massa. Mulheres de todo o orbe reunidas numa egrégora lunar, dançando ao redor do fogo da criação literária, realizamos o novo, aquilo que tínhamos como impossível. Então, e pensamos o movimento e nos assumimos escritoras e poetas. E nas palavras de Hannah Arendt, diz assim: se o sentido da política é a liberdade, isso significa que nesse espaço e em nenhum outro temos, de fato, o direito de esperar milagres, não porque fôssemos crentes em milagres, mas sim porque os homens, enquanto puderem agir, estão em condições de fazer o improvável e o incalculável, e saibam eles ou não, estão sempre fazendo. Fecha aspas. Portanto, agir. Através do projeto Enluaradas, mulheres, escritoras e poetas renascemos para além daquilo que nos prendia e nos condicionava. 2 pontos importantíssimos que destaco aqui. O primeiro, o convite ao olhar contemplativo de si para si mesma, né? De si para si. A relação entre as autoras foram os 2 pilares básicos da particular política literária do projeto Enluaradas. Esse seria o segundo. E parafraseando Hannah, novamente, posso dizer que sempre que um movimento de mulheres em movimento se põe em marcha, move-se o mundo entre elas. E nesse espaço de relações pessoais, sociais, culturais e literárias, ocorrem e fazem-se todos os assuntos poeticamente humanos. Então, a gente vai continuar no sagrado feminino. Então, dentro dessa tríade, que a gente resgata o númen primitivo, a escuta da voz interior, o corpo divino e a relação com a natureza, a libertação de crenças sociais que não nos representam, corrente de amor, né? A gente tem esse corpo divino também. Então, dentro dessa tríade, apresentamos um diálogo sobre esses resgates, né? Então, a gente vai continuar aqui falando sobre que a professora crítica literária, ela está aqui na live, talvez ela esteja aqui, a poeta Isa Corbozinho, ela, em seu ensaio, A Presença do Feminino Selvagem, do Projeto Enluarada, ela diz o seguinte: mas o que vem a ser essa mulher selvagem? E segundo ela lê a Clarissa Pincola Esteis, ela diz assim: do ponto de vista arquetípico, bem como na tradição de contadora de histórias, ela é a alma feminina, é a origem do feminino, envolve o ser alfa matrilinear. Ela é tudo o que for instintivo, tanto no mundo visível quanto no mundo oculto. Pode-se nomeá-la de natureza básica, inata, na psicanálise, a partir de diversas perspectivas de id, de self, de natureza medial, na biologia, seria chamada de natureza típica ou fundamental. E a trilogia Enluaradas, vocês podem observar, a primeira coletânea pela editora Ser Mulher Arte, a segunda pela Sarasvati, editora, 2021 também, e essa última que se apresenta, que é o primeiro tomo das Bruxas, que está lindíssimo, gente. Todos os e-books, eles podem ser baixados no Feminário Conexões, na própria, o arroba coletânea, o arroba Enluaradas 2022, no meu perfil, vocês podem encontrar, se não encontrar, entre em contato, todos têm e-books. O que nós queremos do projeto? Divulgar e promover a literatura, assim como se faz aqui no GPMF. E vamos continuando, né? A gente tem essa primeira coletânea, Se Essa Lua Fosse Nossa, a gente quem são essas autoras do projeto? Né? Essas autoras são conhecidas, as primeiras autoras que apareceram dentro do projeto, com a ânsia de
de publicar, de se reconhecer na outra, de entender a outra, de se mostrar para a outra. E era a poeta do tanquinho, né, de roupas por lavar, a professora sempre atrasada nas correções dos exames, a atendente do supermercado que escreve os versos nas notas fiscais para não perdê-los, a avó aposentada que só agora pôde dedicar-se à escrita, a que se envergonha dos versos e os esconde nas gavetas, a afoita que encoraja outras, a doutora que escreve teses e artigos de revistas, a irmã, a prima, a amiga, a filha atribulada que interrompe um poema para atender um ente querido, a estrangeira que aprendeu a recomeçar, enfim. Somos múltiplas dentro do projeto Enguaradas e todas queremos conviver nessa horizontalidade, né, que a gente coloca aí. Queremos nos rebelar contra os nossos próprios medos, construindo essas pontes para reduzir a distância entre a pluma e o papel. O projeto Enguaradas tem o objetivo de trazer essa mulher para a escrita. E se ela já está, que ela permaneça, uma encorajando a outra, dentro daquilo que a gente chama de sororidade, né? E também falando de feminino, do feminismo e feminino. E aí a gente tem a citação da Virginia Woolf, que marcou o prefácio dessa primeira coletânea, que diz que não há portões, nem fechaduras, nem cadeados capazes de trancar a liberdade do nosso pensamento. E dentro dessa coletânea, a gente tem as fases dessas mulheres relacionadas com a lua nova, a crescente, a lua cheia, a minguante. Então, a lua nova é o recomeço, as mudanças. Então, transformando essas vivências em e-book, em livro, porque essa primeira versão só teve e-book, viu, gente? Vocês podem ler, é maravilhoso, e a gente agradece muito. Olha só um exemplo de Efêmera Efêmea, da Ale Heiderreich, né? Na Alemanha, ela é de Recife, mas mora na Alemanha. Cuida que a beleza não acaba, essa de dentro. Cuida que o que fica é o que vale no pensamento. Cuida que o caminho é longo, tormento. Em cada fresta um amor, em cada fresta uma dor. E foi aí que a tua história se contou. Mas cuida, pois o que se foi não vem. A vida é efêmera, mas a forca, essa é fêmea. Então, a gente vai passando aqui, tem outro poema que eu trouxe, da Roberta Gasparotto, que muito nos ajudou nessa primeira fase do Enguaradas. O poema dela é Nua, diz assim: a lua amava, uma por uma, as suas fases. A menina sonhava em ser como a lua, mas se encolhia toda ao entrar em seu quarto minguante. É lindo, né? E nós entramos agora numa ciranda de deusas, né? Que como Patrícia Cacau falou, é um pergaminho de silêncios, isso ela cita na apresentação do livro, do ontem, as vozes do hoje, que ecoarão nas mulheres que virão. E aí a gente fala, a gente deseja que esses ventos da vaidade, da competitividade do patriarcado e do silenciamento, né, desapareçam. E estamos fazendo por desaparecer porque a gente está agindo no mundo, para que ele também se modifique e nós junto com ele. E aí a gente tem, dentro dessa coletânea, a gente tem esse projeto, a professora pesquisadora e a escritora Elizabeth Nascimento, né? Ela, no artigo dela que ela escreveu, O Abismo Sublime das Enluaradas, a Poética do Abraço, ela destacou o seguinte: pensar a produção de autoria feminina a partir da coletânea consiste em descobrir os sentidos provenientes da arte, de lançar sorrisos, versos e prosas a partir da essência de mulheres que versam sobre suas resistências e existências. E o melhor, mulheres que contam com a generosidade de uma com as outras, no sentido de serem autoras e leitoras, um círculo que aprofunda-se, tece cada vez mais a efetiva rede da sororidade. E aí a gente cita Bell Hooks, que foi uma das autoras também que marcou muito essa coletânea, entre outras, diz assim: todo o trabalho que faz
é construído sobre uma base de gentileza amorosa. O amor ilumina assuntos. Eis a poética do abraço. O amor ilumina assuntos. Coisa linda, né? E aí a gente tem, para continuar aqui, a gente se define também, né, como esse movimento de mulheres em movimento, como eu já havia falado anteriormente. Então, essa mulher selvagem, nas palavras de Clarissa Pinkola Stace, ela é visceral, não cerebral, sabe rastrear e correr o amar profundamente, essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E aí, dentro dessa coletânea, a gente tem essas deusas que representam esse feminino. Temos a Gaia, temos a Selene, que é a lua, né? Temos a Lilith, que se nega, né, à subserviência ao patriarcado, Afrodite, que é a sacralidade do amor, esse amor que ilumina assuntos, como Bell Hooks, né, disse antes no slide anterior. Gente, eu tô nervosa. E Afrodite, que é a sacralidade, já disse, né, que é a luta coletiva pela sororidade. Aí agora deu um nervoso. Vamos lá. E aí eu tenho aqui as matrioscas, que a Kátia Castilho Simões escreveu esse poema lindo, e diz assim: antes de mim houve um rosário de sim, em clausuras há de infinito, formatado no eterno jogo das matrioscas. Continuando, a gente tem outro poema também muito bonito, que é o Boia, da Lígia Sabe, do Rio Grande do Sul também. Ela diz assim: nomeávamos o mundo e as palavras tinham o peso certo. Silêncio, solidão, raiz, estrela, água entre seixos. Aprendi contigo a consistência dos vocábulos, a densidade do abandono, senti no corpo a dureza da longura e descobri que viver entre palavras era a única boia neste mar. Eu não estou conseguindo enxergar, né? Mas vocês estão vendo aí. E é isso, gente. Continuando aqui, a gente vai passar para os oráculos. Eu trouxe aqui as figuras que marcam essa coletânea dentro dessa ciranda de deusas, né? Temos a Gaia, temos Selene, Lilith e Afrodite, que são ilustrações do Daniel Firmino, que é assim maravilhoso, ele que fez o selo Iluaradas, então assim ele é um artista fenomenal. E continuando, agora vamos falar do Tomo das Bruxas. Eu acredito que eu vou bem de tempo, já estou finalizando, né? E nesse Tomo das Bruxas, gente, as bruxas elas têm que ser, né, exaltadas, né? Dentro dessa coletânea, algo muito interessante, né, que a gente fala, que esses sobrenomes das mulheres, no sumário, como eles apresentam, por exemplo, Cortesão Marta, né, Bendine Teresa, Nascimento Elizabeth, porque nós do projeto queríamos chamar atenção para esses sobrenomes apagados, porque, inclusive, disso nos pouparam, né, de fazer com que os nossos filhos e filhas carreguem os sobrenomes. Os filhos carregam o sobrenome do pai, né? A mulher vai carregar o do marido. Ainda bem que essa realidade está mudando, né? Que a gente pode escolher. Mas, assim, é muito importante lembrar que esse apagamento dessas vozes, elas começam também aí. E essas bruxas, elas querem quebrar o feitiço contido nesse cálice do atordoamento, como diz Patrícia Cacau, para não esquecer de quem fomos, nem de nossos saberes e poderes. E essa extensão conceitual dos arquétipos, né, de Eva e serpente, nós também carregamos. Né? Nós carregamos e nos lembramos, né, desse peso e nos sentimos a dor desse peso da violência sobre os nossos corpos de bruxas. E essa coletânea, ela faz um paralelo com o Malleus Maleficarum. Ela está dividida em 3 partes, né? Ela assim como o Malleus Maleficarum, que é o Martelo das Feiticeiras. Esse livro ele foi escrito em 1487, ele foi a Bíblia da execução de mulheres nas fogueiras, né? Das torturas
e das bruxas, a caça às bruxas foi marcada por esse livro. E foram 3 séculos de Inquisição queimando mulheres. E a autoria é dos 2 padres dominicanos alemães, que eu não vou... o Kramer e um outro, que eu até não faço muita questão de lembrar, mas ele vai aparecer por aqui daqui a pouco. E então, essa fase dividida, essa coletânea dividida em 3 partes, ela faz alusão a esse livro, que marcou muito dentro dessa história ruim, né? Então, nós olhamos para trás, né? Eu escrevi isso num artigo. Olhamos para trás com os olhos rasos d'água para lembrar a Conceição Evaristo, com a boca cavernosa, prenhe das dores mapeadas pelo corpo, mas caminhamos em frente com a língua viperina, destilando o grito e o contragrito entalado na garganta. Nunca nos esqueçamos que em toda a margem residem as várias facetas da criatividade artística e todo ser marginado revela-se um conquistador por excelência. A palavra é eterna e todo porque nossa escrita se conjuga e reverbera no perene rio do tempo, revelando nossa essência sobre quem somos, de onde falamos. No dizer de Susan Sontag, as palavras têm consciência, são flechas cravadas na pele dura da realidade. Entretanto, é preciso entender que só avançamos à medida que nossa arte também avança. E o título desse artigo, A Força Perene da Palavra, que foi escrito no 26 de novembro do ano passado. E a gente continua aqui, para finalizar já, reivindicamos nossa territorialidade, né? É isso que nós queremos, a nossa territorialidade literária, queremos ocupar nossos espaços, estamos construindo um monumento sólido de palavras à memória de todas as expurgadas do paraíso. O corpo, como diz Michel Perrault, ele tem história física, estética, política, ideal e material. Então, nós somos fluentes na língua dos silêncios, que evocam o prodígio da palavra e da chama poética que abrasa o ventre divino das bruxas. E aí a gente continua para lembrar um poema lindo aqui, Acordem o Silêncio, de Rita Alencar, minha conterrânea lá do Amazonas, diz assim: acordem o silêncio dos palácios, toquem os sinos e as trombetas. Princesas amarguradas aparecerão com cabelos rebeldes que lançarão ao mundo suas virtudes e dons. Senhores cavalos, abusos e tédios, mulheres de braços fortes, macios e olhos em brasa. Todas as noites mastigam ferozes, pedaços por pedaço, seus corações. E dormem cansadas, inchadas de sede e de fome. Dormem. Acordem já essas mulheres. Digam que há milhares de sonhos lá embaixo, esperando por elas. Lindo esse poema, né? E nossa conclusão poética não seria, né, deixar aqui as palavras de Maria Teresa Horta, também uma das epígrafes que abre um dos capítulos do nosso primeiro tomo das bruxas, que diz assim, é um trecho, né? Evito o que me ensinaram, invento, troco, disponho, recuso ser meu avesso, matando aquilo que sonho. Sou bruxa, sou feiticeira, escrevo e cuspo na fogueira. Linda e maravilhosa Maria Teresa Horta, uma grande poeta portuguesa. E aí nós vamos aqui para a porção bibliográfica, né, que atravessa essa trilogia, Se Essa Lua Fosse Nossa, Ciranda de Deusas e também o primeiro tomo das bruxas, o nosso primeiro tomo das bruxas. E
E eu acho interessante também, que eu esqueci de falar, mas eu vou falar aqui agora, na primeira coletânea, Se Essa Lua Fosse Nossa, que eu dizia que era uma coletânea, né, a Vânia Alvarez, professora, pesquisadora, livre pensadora paraense, que veio a falecer ano passado, ela disse assim: Marta e Patrícia Cacau, isso já não é uma coletânea, isso é um movimento. Ela foi a primeira das pessoas que percebeu essas bases sólidas dentro do projeto Enluaradas, a quem eu sou, e eu e Cacau somos assim eternamente gratas, e ela está nesse prefácio da primeira coletânea, ela é citada. Então, nós temos aí o Oráculo da Deusa, o Novo Método, Olhos d'Água, Segundo Sexo, Fatos e Mitos, o feminismo é para todo mundo, vai, diz aí, Políticas Arrebatadoras de Bell Hooks. E mais outros livros aqui, O Martelo das Feiticeiras, como eu disse, que aparece aqui o nome do autor, o Creme e o James Brand, Mulheres e a Caça às Bruxas, Caliban e La Bruja, Minha História das Mulheres, que é um livro maravilhoso, gente, de Michelle Perrault, e Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro, gente, é puramente lindo, belo e maravilhoso. E o oráculo, né, aqui algumas informações, Enluaradas 2022, para vocês seguirem, quiserem pesquisar, vocês que queiram aí estudar o nosso projeto, olha, são bem-vindos e bem-vindas, o @Feminário Conexões, que tem muita coisa escrita sobre Enluaradas, o canal de YouTube Banzeiro Conexões, que tem quase todas as lives que a gente fez durante o projeto, e as outras lives também no @Enluaradas2022, e-books grátis da trilogia, Bowl Livre, revista literária, traz alguns artigos, e é uma revista apoiadora do nosso projeto também, ajuda a gente. A livraria Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária, onde estão os nossos e-books também ali para serem divulgados. E a gente também saiu no portal Educa Mais Brasil, que é um portal maravilhoso, indicação da Rita Queiroz, e temos aí matérias espalhadas por vários jornais, né, nesse momento que saiu a primeira coletânea. Então, gente, aproveitem, pesquisem a nossa trilogia, e aí eu digo também para vocês, né, esse agradecimento, o sagrado feminino permeia toda a trilogia da presença da tríade Lua, Deus e Bruxa, mas vai muito mais além, né? Muito mais além. Estes e muitos outros lugares ainda não revelados estão guardados nesta tríade oracular, esperando pelo olhar atento e revelador do público que nos assiste agora, dos leitores e dos pesquisadores e pesquisadoras da literatura contemporânea de autoria feminina. Porque, como costumo escrever sempre nos textos sobre o Projeto Enluaradas, eu digo, o voo só pode ser pleno quando em bando. Para isso, digo isso porque sabemos da importância das pesquisas acadêmicas realizadas para a divulgação e promoção de nossas escrevivências. Portanto, muito obrigada e vida longa ao GPenFeco e às universidades parceiras que contribuem para a realização deste simpósio. Muito obrigada.